Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um vídeo. Desta vez quero-vos falar sobre cristais. O meu nome é Susana Osório, sou taróloga e fundadora do Centro Holístico Susana Osório, em Santo Tirso, Portugal. Pois bem, hoje quero-vos falar sobre cristais e sobre o poder dos cristais na vossa vida. Cada vez mais nós temos acesso aos cristais de uma forma muito abrangente, porque encontramos em vários pontos de venda, encontramos muito também na internet, só que nós não sabemos, e aquilo que eu me deparo e me apercebo junto daqueles que me procuram e que me pedem informações sobre os cristais, é que elas não sabem verdadeiramente como trabalhar com eles, como energizá-los, como limpá-los, como potencializá-los. Este vídeo vem para vos ensinar e explicar um bocadinho sobre isso. Não vos vou falar especificamente sobre cada cristal ou as características de cada cristal, isso ficará para um outro vídeo depois, mas irei falar um bocadinho, tentar-vos explicar aqui um bocadinho de limpar, energizar e potencializar o poder e a energia dos cristais. Ora, antes de mais, os cristais vêm da natureza. Quanto mais brutos eles forem, mais vibração e mais energia eles acabam por ter. Então, eles acabam por libertar a energia que a natureza acabou por depositar dentro deles e em toda a composição química e geológica que os próprios cristais têm. Os cristais em bruto são cristais assim deste género. Esta é uma cianite em bruto, também conhecida como a espada do arcanjo Miguel, porque ela acaba por abrir-se aqui um bocadinho, acaba por se abrir em lascas, não sei se vocês depois vão conseguir ver, acaba por se abrir aqui um bocadinho em lascas. Então esta é a cianite, é um cristal em bruto. Temos aqui outro cristal em bruto, neste caso é a turmalina, bem maior. Esta é para termos num espaço, em casa, num altar, à entrada da porta, tem vários sítios que nós podemos aqui utilizá-la. Ela tem como função de limpar as energias negativas. Temos aqui uma ponta de cristal lemuriano, também em bruto, como reparam. O que é que são os cristais em bruto? São todos os cristais que não estão polidos, que estão assim em grosso, que acabam por ser mais rugosos ou que acabam por ser, por vezes, até esteticamente menos bonitos, menos apelativos, mas acabam também por ter muito mais força e muito mais poder de ação na nossa vibração, e ao trabalhar com eles acabam por direcionar muito mais energia. Depois temos aqui esta também, que é uma pirita, também é em bruta, neste caso é uma pirita pequenina, uma pirita do bolso, para andarmos com ela, pormos na nossa carteira, tem o poder de materializar e puxar o dinheiro, para além de outras funções, mas esta em bruto. Há também depois polidas. As polidas são estas assim, há de várias formas, grandes, pequenas. Esta é uma jaspe vermelha polida. Normalmente as polidas têm uma aparência muito mais, esteticamente são muito mais bonitas, mesmo no contacto com a mão são muito mais agradáveis ao toque, porque não têm estas rugosidades, não têm estes veios que os próprios cristais acabam por ter, então fica com um toque muito mais agradável. Mas sejam polidos ou sejam em bruto, todos os cristais precisam e devem ser feito determinadas ritualísticas, determinados passos, vamos chamar assim, determinados passos, para que eles acabem por ter poder. Eles têm a energia que trazem da natureza, eles irradiam e libertam muita energia, e em muitos aspectos eles vêm trabalhar muito em contextos de cura, em contextos de proteção, em contextos de limpeza, de purificação, e há várias formas que nós podemos aqui começar e aprender a trabalhar, para trabalhar com os cristais. Primeiro passo: como escolher o nosso cristal? Esse é o primeiro passo que nós devemos e vamos aqui falar. Quando nós estamos numa loja, num espaço onde tem vários cristais à nossa disposição e nós queremos escolher um, nós devemos parar, desligar-nos de tudo à nossa volta e pura e simplesmente sentir o cristal. Não seremos nós que vamos escolher o cristal, mas sim o cristal que nos vai escolher a nós. Então o que é que nós devemos fazer? Pegar, sentir. Em muitos cristais que vocês possam ter à vossa disposição,
em muitos cristais que vocês possam ter à vossa disposição, mesmo eles sendo todos da mesma qualidade, sendo eles todos quartzos brancos ou jaspes vermelhas, é importante que vocês peguem um a um e que vão sentindo. Aquilo que vocês sentirem, aquilo que vocês se aperceberem, que vos dê um formigueiro, que dê uma sensação de mais paz, que vos traduziu qualquer coisa diferente, então será esse o cristal que vocês devem optar e será esse o cristal que vocês devem escolher, está bem? Então este é o primeiro passo, como escolher o vosso cristal. Depois de escolhermos o nosso cristal, de adquirirmos, seja ele em bruto ou seja ele em polido, nós devemos chegar a casa e limpá-lo de todas as energias que estão aqui presentes e que acabam por prejudicar, ou seja, que acabam por bloquear a energia do próprio cristal em si. Isto é, os cristais vêm da natureza, mas eles são retirados por máquinas, hoje em dia, mais até por máquinas do que pela mão do próprio homem, passam por várias fases, passam por várias mãos. Alguns cristais e aqueles que são mais valiosos, aqueles que são mais raros até de se encontrar, porque nem todos os cristais são de fácil acesso, muitas vezes passam por caminhos não tão aprazíveis nem tão positivos quanto isso, e tudo isso cria uma vibração, tudo isso cria uma energia no próprio cristal. Automaticamente, quando o cristal chega até nós, ele vem não só com a carga energética positiva que ele tem, que é depositada pelo próprio Deva, ou que é criada pelo próprio Deva, pelo próprio espírito do cristal que existe dentro dele, mas também por toda a energia que ele foi absorvendo e que ele foi criando ao longo de todos estes passos. Então, automaticamente, quando nós absorvemos ou quando nós adquirimos, peço desculpa, um cristal, nós devemos limpá-lo. Como é que nós podemos limpar? Temos de ter cuidado e devemos minimamente conhecer o cristal que nós estamos a adquirir. Nós temos várias formas de limpar o cristal. Podemos limpar o cristal através de água e sal, em que nós numa bacia colocamos água, 2 ou 3 manadas de sal e colocamos os cristais lá dentro e deixamos estar ali por 30 minutos, 40 minutos em água e sal. O que é que acontece? Nem todos os cristais vocês podem colocar em água e sal para limpar. Cristais como, por exemplo, a pirita, que eu vos falei há pouco, que é composto por ferro e tem componentes de ferro, vão acabar por enferrujar em contacto com a água e sal. Cristais como a selenite também vão acabar por se dissolver em contacto com água e sal, e há outros cristais que são compostos por sulfatos e outras situações que em contacto com a água e com o sal acabam por criar reações adversas e que acabam por não exercer o efeito que nós realmente desejaríamos. Todos os cristais de quartzo, os quartzos são estes cristalzinhos assim, este é um quartzo cristal, quartzo rosa, temos assim uma ónix, a turmalina também, esta é uma turmalina semilapidada, um olho de tigre. Portanto, estes cristais vocês podem sim todos colocá-los em água e sal, que não tem durante 30 a 40 minutos, que não tem problema nenhum e vai fazer com que aconteça, que surja uma descarga energética daquela energia que os cristais foram acumulando ao longo daquele período de tempo e por todas as fases e por todos os passos que eles passaram até chegarem até nós. Desde que eles saíram das minas onde foram extraídos, por todo o processo até ao ponto de venda e a nós enquanto clientes ou terapeutas, está bem? No fundo, clientes. Então o primeiro passo é limpar. Uma das formas, água e sal, tendo cuidado que não dá para fazer em todos. Outra forma que nós podemos fazer é com incenso. Com um pauzinho de incenso, com uma tocha, incenso puro, pode ser sálvia branca, erva santa, pode ser um pauzinho de incenso mesmo, um pau santo, portanto, todos a parte, mesmo com um defumadorzinho, que possam, quem gosta de ter o carvãozinho e deitar as resinas e as ervas puras, seja com a forma como fizer sentido para vocês podem limpar através da fumaça do incenso. Então vocês acendem o incenso por todo à volta do cristal
E conforme estão a passar à volta do cristal, estão mentalizando, pedindo que limpam e purificam aquele cristal de todas as energias adversas, removendo todas as vibrações que possam ter ficado ali incutidas de forma negativa, e pedem a ativação do Deva daquele cristal para que a luz e a potencialidade divina seja naquele momento ativada para o bom trabalho daquele cristal. Então fazem isso em todos os cristais que vocês possam ter adquirido, está bem? Outra forma que vocês têm de limpar os cristais que adquirem é com uma selenite. As selenites têm por base de serem cristais de limpeza e de purificação. Automaticamente é um cristal que não precisa automaticamente de ser limpo, ele limpa-se por si só. Então nós podemos, os cristais que nós adquirir, pura e simplesmente, se tivermos algo assim do género, uma placa como esta, há os candeeiros, há os porta-velas, há várias, os selenites hoje em dia encontram-se de várias formas, lapidadas ou em bruto, assim também em barras. Tudo isto, né? Esta está em bruto, é uma barra de selenite em bruto, que está aqui a exercer o poder de limpeza em outros instrumentos de trabalho, e esta aqui é uma placa de selenite lapidada. Então, se nós possuirmos uma placa de selenite lapidada, chegamos, colocamos os cristais em cima da placa e deixamos estar no máximo 24 horas, está bem? Que é para a selenite poder absorver todas as energias negativas que aqueles cristais absorveram. Outra técnica, outra forma é quem é reikiano. Quem for reikiano, quem trabalha com o contexto das energias, pode limpar os seus cristais através da energia de reiki, através da energia de luz, colocando os cristais no centro das mãos, ativando a energia reiki e pedindo a purificação e a limpeza daquele cristal. Estas são algumas técnicas de limpeza. Depois da limpeza, depois do primeiro passo feito, é preciso a energização. Como é que nós vamos energizar o cristal? Ou seja, foi retirada toda a energia, foi retirada toda a vibração que aquele cristal tem, limpando, purificando, né? Ficou um bocadinho a zero, vamos lhe dizer desta forma. Então agora vamos pedir, ou vamos potencializar ou recarregá-lo com uma energia renovada. Há várias formas. Vocês podem colocar os cristais ao sol durante 6 horas ou ao luar durante a noite toda. Assim como eu um bocado especifiquei sobre a água, é preciso vocês terem atenção e saberem a composição do cristal. Nem todos os cristais podem ir para o sol, nem todos os cristais devem ir à lua. Portanto, depois é importante que vocês acabem por saber um bocadinho. Eu no outro vídeo irei falar um bocadinho sobre os cristais. Neste vídeo só estou mesmo a falar-vos sobre como trabalhar e como os ativar. Então, aqui depois de limpar e energizar, sol ou lua, está bem? Outra forma que vocês podem energizar é se vocês tiverem acesso a algum riacho, algum rio, alguma cascata de água pura que vocês possam recorrer e então colocar os cristais debaixo daquela água corrente, aquela água numa cascata, não é? Num sítio que vocês possam ter perto de casa, que possam se deslocar lá e colocar aquele cristal a absorver a energia da água. Com o poder das ondinas, se forem água doce, ou com o poder das sereias, se forem em água salgada. Assim também, depois podem ativar, quem não tem acesso, embora é sempre preferível ativar numa cascata ou num riacho, do que em casa, mas podem também abrir a água, principalmente se for a água do poço, porque algumas casas ainda têm água do poço, não têm água da companhia. Se puderem ter água do poço, abrir a água e colocar o cristal naquela água corrente, sempre ali a cair durante pelo menos 10 minutos, está bem? Assim como com o reiki. Da mesma forma que nós limpamos o cristal com o reiki, vamos energizá-lo com o reiki também. Vai colocando o cristal na nossa mão, potencializando e enviando energia para o cristal. 15, 20 minutos a fazer isso com o cristal na nossa mão, focados único e exclusivamente em enviar e canalizar aquela energia para o cristal, tá bem? É muito importante a energização, senão o cristal acaba por não ter força e poder. Isto faz-se para os cristais pequenos, assim
como para os cristais de maior porte, para os cristais como este, que é um cristal para se pôr num espaço, numa zona aberta, está bem? Em casa, não é? No fundo pode ser a entrada da porta, pode ser numa sala, mesmo como efeito decorativo, é um cristal que tem a sua beleza natural e assim como a sua função energética e espiritual, está bem? Depois de limpos, energizados, vamos então ativá-los. E ativá-los é dar-lhes uma função, é recuperar, não é? A função para a qual eles foram criados pela natureza, vamos lhe dizer desta forma. Vocês já devem ter reparado que os cristais variam em cor, principalmente em cor, e também, e hoje em dia muito também em forma, né? Nós vemos desde redondos, desde pirâmides, desde drusas assim, né? Desde assim de pontas, maiores, mais pequenos, de várias formas, como a turmalina que eu lhes mostrei. Depois temos muito aqui na base da selenite e não só, outros assim com formatos específicos de coração, de ovo, portanto tem aqui uma data de formas que vai também um bocadinho ao gosto de cada um, mas independentemente da forma também temos depois a cor, e a cor temos os verdes, temos cristais verdes, temos uma data de cristais em tons de vermelho, de laranja, de amarelo, de preto. Então, para além da própria função do cristal, temos a função da cor e temos a função da forma. Tudo isto aqui ativado vai traduzir-se numa força muito grande e nós podemos aqui potencializar esta força, dando-lhe aquilo que é a nossa intenção, o propósito. Se eu tenho uma pirite, e eu sei que por norma a pirite tem o poder da materialização e da atração do dinheiro, da parte financeira, e se eu tenho esta pirite e quero colocá-la na minha carteira para potencializar o meu dinheiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nesta pirite e vou-lhe dar essa intenção, eu vou ativar essa função na pirite para que ela se torne esse ímã que eu quero que ele seja para o dinheiro. Então como é que eu faço isso? Eu respiro fundo. Primeiro tenho que encontrar um lugar calmo, tranquilo, sossegado, onde nada nem ninguém me afete, não é? Eu possa interferir naquele momento e naquele espaço de tempo. E então o que é que eu vou fazer? Vou colocá-lo na palma da minha mão e vou mentalizar. Vou-me conectar comigo mesmo, 2, 3 minutos, 5 minutos, se for necessário o vosso tempo assim, não é? Sentir as energias à nossa volta. E vou focar e ativar então. Eu, aqui e agora, ativo o poder deste cristal na sua máxima força para que ele se torne e se potencialize um ímã de atração, de abundância, de dinheiro e fartura para mim, para a minha vida e para a minha situação financeira. Neste caso, eu ativei esta pirita para o contexto financeiro. Posso ativar, por exemplo, uma barra de selenite também, não é? Para a minha proteção, a minha purificação, para a minha limpeza, porque é o poder dela, é de limpeza, de purificar, é de irradiar luz e dar-nos luz. Então eu pego no cristal, pego na selenite e faço o mesmo. Eu, aqui e agora, ativo na máxima força o poder desta selenite para que ela me envie toda a sua luz, que toda a vibração da luz se manifeste em todo o meu ser, que o Deva desta selenite trabalhe ativamente na minha purificação e na minha limpeza energética e espiritual, e que deste momento em diante isto se faça sentir aqui e agora e para sempre. E a partir deste momento, esta selenite ficou ativada para essa função. Então vocês podem fazer isto com qualquer outro cristal que vocês possam ter ou que possam adquirir no futuro, seja ele para que função for. Mesmo que a especificação dele seja para uma coisa e vocês possam gostar tanto daquele cristal que queiram que ele trabalhe para aquela função específica, ele vai trabalhar se vocês assim o pedirem, está bem? E se for para o vosso bem supremo, ele ainda trabalha mais rapidamente.
O que é que acontece? Vocês podem hoje ativar, vocês compram um cristal, ativam hoje este. O que é que acontece depois de nós ativar o cristal? Se nós podemos alterar a ativação daquele cristal mais tarde para outra, criar aqui outra ativação, claro que sim. Basta nós fazermos todo o processo anterior. Temos que o limpar, né? Temos que o desprogramar, limpar, purificá-lo, energizá-lo e depois voltarmos a ativá-lo novamente com outra... Com outro desejo, com outro pedido, e aquele cristal acabará por trabalhar connosco dessa forma, está bem? Portanto, vocês podem aqui usar e abusar dos vossos cristais de todas as formas. Os cristais são seres da natureza, eles têm aqui elementais, têm aqui devas, espíritos que estão aqui incutidos dentro deles, que trabalham a nosso favor, que estão aqui para nos ajudar, portanto, podem e devem fazer várias experiências com os cristais. E que experiências, eu digo experiências porque são formas de vocês poderem trabalhar com os cristais que vocês têm em casa. Que experiências são estas? Vocês podem pegar nos vossos cristais e colocá-los nos vossos banhos. Vocês podem fazer um banho de imersão em que colocam, e lá está, tendo sempre em atenção aqueles cristais que podem ir à água e aqueles que não podem ir à água, está bem? É muito importante isso. Mas podem colocar os vossos cristais em banhos, podem fazer elixires para beber, porque eles acabam por depositar essa vibração na água. A água é um grande catalisador, é um grande também energizador. Portanto, sempre também para os elixires é muito importante, não pode ser qualquer cristal que vocês podem fazer elixir, porque há cristais que são tóxicos e não podem ser metidos em água para depois ser essa água ingerida. Então vocês têm que ter muito cuidado, embora possam fazer experiências, mas têm que ter muito cuidado com o que fazem, está bem? Antes de fazer, vocês tentem perceber o cristal que têm, saber a composição química deles, para além da energia que eles têm e que eles irradiam. É importante perceber a composição química, porque eles são feitos de matéria. Alguns têm ferro, outros têm zinco, outros têm enxofre, outros têm cobre. E isso acaba por trazer toxinas e acaba por trazer situações que podem ser perigosas e nocivas para o contexto da saúde se não for trabalhados de forma correta, tá bem? É muito importante. Então, não é só por chegar aqui porque eu tenho um cristal em casa e vou fazer um elixir com ele porque é bom. Não, não é assim que funciona, nem é assim que vocês devem fazer. Devem sim primeiro perceber o cristal que têm, se ele pode ou não ser utilizado num elixir, e depois então beber. Um quartzo rosa, por exemplo, pode ser sim feito um elixir de quartzo rosa. Vai trabalhar nas vossas emoções, vai trabalhar nos vossos sentimentos, vai vos ajudar a abrir, está bem? Uma ametista igual, não assim esta intrusa, mas uma ametista lapidada também assim, vocês podem colocar num elixir e deixar estar 24 horas também e depois beberem aquela água. Mas devem ter muito cuidado e muita atenção. Vocês então podem pôr nos banhos, podem pôr nos elixires, podem espalhar pela vossa casa, tendo o cuidado de semana a semana não digo, mas pelo menos na altura da lua cheia. Sempre que houver lua cheia, vocês terem o cuidado de pegarem todos os vossos cristais, de limpá-los e de energizá-los, potencializá-los a energia ou do sol ou da lua. Vocês agora podem me perguntar assim, mas eu vou limpar, vou pôr um cristal a energizar ao sol, mas aqui está a chover. Podem pôr à chuva. Mas está o tempo atrapalhado, nem está sol, nem está chuva, está o tempo nublado. Colocam na mesma. Os raios do sol, a energia da natureza faz-se sentir na mesma e os cristais recarregam. Vocês podem colocar num vaso, num jardim, que também vão buscar aqui a energia da terra, a energia das plantas. Vocês podem colocar de várias formas o cristal a energizar, está bem? Também podem depois colocar cristais não para o efeito de energização, mas para o efeito da recuperação de uma planta. Imaginem que vocês têm um vaso que gostam bastante e a planta está a morrer e querem recuperar essa planta. Então vocês limpam, purificam o cristal, de preferência um cristal verde, né, como este que eu estava aqui a pegar. Limpam, purificam, energizam e depois ativam esse cristal para trabalhar diretamente na energia daquela planta e colocam o cristal depois na raiz, em cima da terra, na raiz daquela planta, que ela depois vai trabalhar diretamente com a energia da planta e a planta vai acabar por recuperar. E então
e têm para distribuir, como já falei anteriormente, na vossa casa. Existem cristais maiores, outros mais pequenos, mas existem cristais, há em pirâmides, há obeliscos, há muitas formas em que os cristais hoje em dia se encontram, e vocês devem sim trabalhar com os cristais, porque os cristais são uma força da natureza, eles têm uma energia espiritual muito grande e que vocês devem utilizá-la a vosso favor. Espero ter-vos sido útil neste bocadinho, neste vídeo. Prometo depois, mais tarde, fazer um em que explicarei um bocadinho mais sobre cada um destes cristais e o efeito deles individualmente. Partilhem este vídeo com os vossos amigos para que esta informação possa chegar mais longe. Peço que subscrevam aqui em baixo no canal do YouTube, tem um sininho que diz subscrever, peço que subscrevam o canal também, para que estejam sempre a par de novas dicas e novos vídeos. Este canal é feito e pensado exclusivamente em vocês e para vocês. Tem vários vídeos com algumas dicas, com alguns ensinamentos dentro daquilo que eu posso, orações, benzimentos, tem aqui vários rituais também. Portanto, só fazer em baixo, subscrever e até uma próxima.